Bendito seja esse Deus maravilhoso, esse Deus cujo nome é Jesus Cristo. Ainda hoje eu estava vendo uma reportagem, eu achei ela meio irônica, um tanto irônica, por que não dizer hilária? Irônica pelo fato de ser violência contra o homem. Hilária porque a cena foi um tanto pitoresca. Mas não deixa de ser hilária ou irônica quando eu mesmo já soube de casos similares. Irônica por causa do antagonismo. Nós falamos muito sobre a questão da misoginia, da violência contra a mulher, e eu sou terminantemente contra qualquer tipo de violência. E o que se torna uma grande realidade, porque na maioria dos casos as mulheres vivem sendo, quantas mulheres não vivem sendo humilhadas, espancadas? Mas por que estou falando sobre a ironia, sobre o antagonismo? Justamente por causa de ideias que são progressistas, ideais que tendem a criar uma espécie de luta de classes, cria uma luta de classes, coloca sempre o negro, o pobre, as mulheres, os homossexuais como vítimas. E realmente, volto a repetir, existem casos de racismo, existem casos de homofobia, existem infelizmente casos de misoginia. Mas na contramão dos fatos veio isso. E por que também estou falando? Não estou aqui dando uma de machista. Se eu fosse até uma pessoa mais conhecida, com certeza não faltaria alguém para dizer que eu estou sendo machista. Enfim, a grande realidade é justamente por causa da generalização, dessa banalização da questão em si, onde infelizmente sublevam demais e as realidades se tornam tão diferentes, tão distintas. Essa reportagem veio na contramão dos fatos, e eu não sabia que existia tantos fatos de homens que sofrem. Eu conheço o caso de um que desistiu até da própria vida, acabou se suicidando, infelizmente por causa dos maltratos, por causa do descaso, do desprezo da sua mulher ou do seu cônjuge, enfim. E nesse caso dessa reportagem, inclusive o termo se chama misandria. E o que chamou a atenção é porque é muito comum o caso de mulheres, ou quando não se fazem de vítimas, humilham, segregam e até mesmo chegam, como foi o caso dessa mulher, uma mulher forte. Eu lembro de um filme do Ed Murphy, eu acho até interessante, não vou me lembrar o nome do filme, onde ele fazia o papel de uma mulher forte e contracenava com ele mesmo, enfim, por causa da sua habilidade de contracenar. Eu esqueci o nome desse filme, não vou conseguir lembrar de jeito nenhum, mas essa mulher também era uma mulher terrível. E quantas mulheres não agem dessa forma? Quantas mulheres e quantos homens estão sofrendo angustiados justamente por causa de não poderem falar dos seus problemas em si, de mulheres que o humilham, de mulheres que o segregam, e no entanto, se eles falarem, não são ouvidos, porque se tratam de homens.
Nem tanto ao mar, nem tanto à terra. Eu sou terminantemente contra, é bom que se repita, contra homens que humilham, que segregam as mulheres, contra homens que humilham e segregam homossexuais, contra pessoas, melhor dizendo, que humilham, que segregam os negros. Mas não se pode generalizar os fatos. É necessário lutar contra todo esse tipo de coisa. É necessário que o pêndulo não se coloque apenas por um lado e a balança não pese apenas para um lado. Então, famigerado, 2 pesos e 2 medidas, ou seja, pesos e medidas diferentes. O pau que bate em Francisco, o pau que bate em Chico nunca bate em Francisco. É necessário que haja sim uma isonomia. Somos seres humanos, somos a imagem e semelhança de Deus e devemos respeitar-nos uns aos outros mutuamente. Se um homem estiver sendo humilhado, espancado, agredido, violentado por uma mulher, ele deve ter os mesmos direitos de uma mulher quando isso acontece com ela. Isso deveria ser o princípio básico da democracia, cujos direitos são iguais. Mas, infelizmente, a generalização que é imposta por causa de ideais progressistas, nem sempre é assim que acontece. Inclusive, nessa reportagem, uma advogada falava a esse respeito, quando ela citou sobre a misandria, sobre os homens que vivem sendo humilhados. A gente quase não se ouve falar nisso, é algo tão atípico. Não estou com isso querendo ridicularizar essa questão em si. Outro dia eu vi mais hilário que queria criar a lei João da Penha. Não se trata disso, mas se trata de respeitarmos como seres humanos, porque nós temos os direitos iguais, sejam homens ou sejam mulheres, sejam pretos ou sejam brancos, sejam pobres ou sejam ricos. Somos todos iguais, sempre todos iguais diante dos olhos deste Deus maravilhoso chamado Jesus Cristo. É o princípio, apesar de que, já que estou falando sobre ideias progressistas, advindas de Gramsci, ou então, por que não dizer, dos mestres da escola de Frankfurt, Adorno, Horkheimer e tantos outros, Lukács, enfim, Marcuse, foi de onde começou essa generalização. Onde nós vemos homens como Jean Paul Sartre, me parece que o nome é esse, fomentando essas ideias deturpadas, que praticamente têm desconstruído a nossa sociedade. Porque o princípio da sociedade, principalmente a sociedade aqui ocidental, é a cultura grega, são as leis que vieram de Roma, as leis romanas, e a filosofia e a cultura, melhor dizendo, a cultura judaica, filosofia grega e as leis romanas. São os pilares que têm sido vencendo ao longo deste tempo, seja por Jean Paul Sartre, ou seja por Marcuse e tantos outros, porque não esquecer, não deixar de comentar sobre Gramsci. São homens que tentaram e conseguiram, de certa forma, desconstruir, sejam nas escolas, seja na arte, seja na filosofia, deturpando de forma doentia essa questão em si. Talvez me chamem de retrógrado, talvez me chamem de outro adjetivo pejorativo, enfim. Você não pode me chamar de supremacista branco, mas aí me chamariam de cão do mato, Siãozinho, cão do mato, algo assim, até me esqueci aqui, agora me fugiu a palavra certa. A grande realidade é que, como negro, volto a dizer, eu sei, eu sou contra o racismo, mas nem por isso vou ficar me vitimizando. E o mesmo deve se dar com todos. O respeito é o princípio básico, priorizando a família, porque a família é a base de sustentação de qualquer sociedade. E é isso que eles estão tentando dirimir com esses ideais deturpados progressistas. Bendito seja o nome desse Deus chamado Jesus Cristo, que nos fez homens e mulheres, negros ou brancos, mas sempre com os mesmos propósitos, ricos ou pobres, de sermos apenas seres humanos.